Bom dia, gente. Muito bom dia a todos. Vamos então hoje corrigir a nossa atividade das páginas 32, 33 e 30, é, 32 e 33. Foi isso? Não, páginas 31, 32, 33. Não é isso? Tá tudo anotadinho aqui. Então, veja só. Como é que vocês passaram o final de semana? Estão bem? Que bom. Que bom que se manteram no lockdown, que bom que vocês continuaram aí respeitando os protocolos e que evitar sair de casa, né? Sempre manter a boa higiene e optar por alimentos mais saudáveis. Às vezes a gente pode, não tenho dinheiro para comprar alimentação, mas sabia que as frutas, verduras, eles não são tão caros? Alguns nós podemos plantar nos nossos próprios jardins, no nosso próprio quintal, às vezes num jarrinho pequenininho, e aí a gente economiza um pouco, tá bom? Vamos nós, então, corrigir? A atividade é sobre preposição. E aí nós corrigimos a página 30, falta a correção da página 31. Terceira questão, aí da página 31, você já está com o seu livro, já está com o seu caderno, já está com borracha, lápis, caneta, agora é só anotar, tá? Diz assim, observe a tira e responda às questões. Aí a tira diz, o que você tem para... A titia está cega. O que você tem para pulgas? Aí a resposta diz, que tal um cachorro? Engraçado isso, né? Tão gaiatinho. Mas vamos lá. O que a mulher quis dizer no primeiro quadrinho, quando ele diz, o que é que você tem para... Quando ela diz, o que é que você tem para pulgas? Na verdade, ela queria saber se ele tinha remédio para pulgas. Foi assim que vocês entenderam também? Eu entendi isso. Aí, o vendedor, e o que foi que o vendedor entendeu? Justifique a sua resposta. Então, na verdade, ele entendeu que ela estava querendo dar um presente para as pulgas, e aí ofereceu um cachorro, né? Nada melhor do que um cachorro para presentear as pulgas, né? Por isso que ele respondeu dessa forma, tá? Então, na letra C, qual é a preposição que aparece na fala da mulher? Perceberam na fala da mulher o que que você tem? Para, né? Então, ali aparece a preposição para. Muito bom. E por que ocorreu esse equívoco na tira? Por que que você acha que ele, o vendedor, entendeu que ela queria um presente para dar para a pulga, né? Então, ocorreu um equívoco porque a preposição para, ela tem mais de um sentido. Nesse sentido aí, quando você chega numa loja que vai querer presentear a mamãe, o que que você tem para mulheres, né? O que que você tem para uma jovem de 15 anos? Uma amiga, o que que você tem para eu presentear meu amigo e tal? Então, isso pode confundir muito bem aí a pessoa que recebe a informação. Então, o fato de ela ter mais de um sentido confunde as pessoas, dependendo de como você vai colocá-la, né, na oração. Então, aí vocês viram essa relação de preposições e frases, os sentidos que ela causam? Logo abaixo da questão 3, vamos ver? Foquem, portanto, na preposição para. De fato, ela só aparece uma vez, que é no terceiro quadrinho. Você vai para onde? Então, é o destino, né? O ônibus vai para, né? Então, nós observamos só uma vez a preposição para aparecer aí. Mas nós vimos várias outras. Por, né? O com aparece duas vezes, que dá a ideia de companhia e de instrumento. Eu vou com você, né? Costurei com a agulha, né? E não com a máquina. Então, tem um instrumento agulha e tem um instrumento máquina. Outra coisa, né? Fui de trem, é o meio de transporte, a forma como a pessoa foi, né? E o modo, aí apareceu o com de novo, né? Tratou os avós de que maneira? Com muito carinho, né? A gente observa isso. Contra, da ideia de oposição. O time tricolor jogou contra o alvinegro, né? Tá?
Vamos lá. Origem. Eu sou do Rio Grande do Norte. Eu sou do Ceará, né? Aldeia, aldeota, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou da nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. Observaram que nessas frases da música, nesses trechos da música do Ednardo, né, a gente observa que é um maracatu, né? É um maracatu. Então, não é aula de música, mas nós vamos observar o seguinte, que nesse trecho, aldeia, aldeota, estou batendo na porta para lhe aperrear. Para lhe aperrear, uma preposição, para lhe aperrear, finalidade. Olha só, dos usos da preposição para. Para quê? Para lhe aperrear. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha finalidade? Então, ela tem aí uma finalidade, que é para aperrear. Aí, agora, a preposição de mais ó, lembra dela que a preposição de mais ó é do, né? Da. Então, ó, de mais a, dá, de mais ó, dó. Então, ó, eu sou da nata, por que dá? Porque tá me dizendo a origem de onde eu sou da nata do nicho, eu sou do luxo, e agora ela aparece no masculino, por quê? Porque luxo é masculino. Eu sou do luxo da aldeia, eu sou do estado do Ceará, né? Eu sou do Ceará. Então, Ceará masculino, mas Ceará é a palavra feminina, mas implicitamente aí eu estou dizendo que eu sou do estado do Ceará, tá bom? Então, percebemos isso, que as funções, os significados das preposições. Então, vamos fazer a questão 4? Questão 4, ele quer que você associe o número 1, romano, né? Número cardial 1, romano, com os números, a coluna da esquerda com a coluna da direita. E o que é que nós temos? Virou-se na direção da sobrinha. Então, essa preposição da, que está em itálico na coluna da direita, na primeira frase, ela dá a ideia de quê? Certamente de movimento, né? Então, virou-se na direção do nascente, né? Então, vamos lá. Frampton deu meia volta em seu assento. Será que é esse o movimento? Né? Aí eu tenho lugar. Será que é essa da ideia de lugar? Eu penso que sim, porque ele estava no seu assento. Onde é que ele estava? Ele estava no seu assento. Então, a letra A, ela dá, sim, a ideia de lugar, né? Porque ele deu meia volta no seu assento. Ele estava no seu assento, né? Em seu. E a gente já viu que em mais ó é nó. Eu poderia ter dito, né? Eu poderia ter dito no seu assento ou, de certa forma, tocar em seu assento. Bem, mirava fixamente a porta aberta com os olhos. Tá? Então, aí, a letrinha, o número 3, a gente vai fazer essa relação com a letra B. Como que ela olhava? Né? Com os olhos estupefatos. Ó. Era assim que ela olhava, né? Com os olhos estupefatos. Então, a gente viu que isso aí é o meio, ou o modo como ela olhava, né? Tá bom? Tudo certo? Você acertou? Parabéns! Se você acertou, parabéns, tá? 7º ano. Olha, nós vamos dar continuidade, então, à nossa tarefinha. Vamos corrigir aqui, fazer essa revisãozinha sobre artigos, numerais, adjetivos, que todos esses eles são classificados como quê? Determinantes e modificadores do substantivo. Foi isso que nós vimos. Terminando essa revisão da página 32 sobre preposição, a gente já vai fazer a revisão geralzão aí da página 33
sobre determinantes e modificadores. Joia? Então, se precisar, a gente escreve aqui no quadro. Vamos lá. Nós temos uma tirinha, e nós não vamos ler essa tirinha, mas certamente vocês leram essa tirinha em casa, e a gente vai direto para a letrinha A. Explique as relações de sentido que as preposições em destaque estabelecem entre as palavras nestes casos. História da ficção científica, ou de ficção científica, observem aí a preposição de, e é sobre como tomam o controle dos humanos. É sobre como tomam o controle dos humanos. Então, a preposição de história de ficção científica dá ideia de posse? Será que dá ideia de posse? Ou, no caso, há uma definição da história? Ela, na realidade, o que ela está querendo é definir, caracterizar essa história. Eu ficaria com a segunda opção. Quando eu digo história de ficção científica, certamente ela vai querer definir, ela vai querer caracterizar essa história. Tá bom? Então, vamos lá? É sobre como máquinas tomam o controle. Até aí tá bom. Agora, a preposição que está destacada é a preposição sobre. Então, quando eu falo sobre alguma coisa. Então, eu estou falando sobre um assunto, tá? Então, o que nós temos aí? Sobre, ela dá o sentido de assunto, tá? Então, qual é o assunto que você vai falar? Vai falar sobre máquinas que controlam ou que tomam o controle dos humanos, ó. Agora, controle dos humanos, o controle dos humanos que a gente observa aí, nesse caso, esse dos, que é o de mais o, e nós temos aí a ideia de posse. Não é o controle da fábrica, não é o controle das mulheres, mas é o controle dos humanos de uma maneira geral. Muito bem. Você marcou assim? Será que você respondeu assim? Se você teve dúvida, marca agora na correção e amanhã você pode dar uma chamadinha que a gente pode tirar a dúvida, tá bom? Na letra B, ó, no último quadrinho, que sentido o pronome meu acrescenta ao substantivo show? Vamos ler, então, o último quadrinho? Se é... Vamos ver se eu consigo ler. Ixi. Se é... Ei! Que horas são? Eu não consigo ler, gente, isso é muito pequena. Meu show de TV, parece que é isso mesmo. Já começou, né? Meu show de TV já começou. Então, a gente observa aí, ó, que o meu está se referindo ao show. O cara é famoso, gente. Qual é o sentido da preposição ou do pronome meu em relação ao show? Qual é o objetivo? Né? Será que ele é o dono do show? Será que é isso? Será que indica que ele é o dono do show? Né? É isso? É ele que vai fazer o show? Se a gente observar só o quadrinho, dá ideia disso mesmo, né? Pode dar ideia disso mesmo. Mas, na verdade, quando ele se apropriou de alguma coisa, é o show que ele mais gosta. Não é que ele vá fazer o show, mas é o show que ele mais gosta. Não é isso? Ele se apropriou do show. Ok? Muito bem. Nesse último quadro... Eita, que soneira, hein, professora? Verdade. Mas vai já passar. Me anima aí, vocês vão me animando e vai já passar. Ó, nesse último quadro, por que Kelvin contradiz sua concordância com Haroldo? Explique. Então, no último quadro, a gente observa que
infelizmente vai ter que ler tudo mesmo, porque eu vou tentar fazer essa leitura aqui, ó. Na verdade, eles entram em contradição de assunto. A concordância aqui não é uma falta de concordância verbal ou nominal, tá? Eles entram em discordância na questão do assunto. Eles passam ele passa a concordar, o Kelvin passa a concordar, né, com o Haroldo, e antes ele discordava do Haroldo, né? Ele concorda com a ideia de que é apavorante ser controlado pelas máquinas. Tá? Ele passa a concordar exatamente isso. Concorda com a ideia de que é apavorante ser controlado pelas máquinas. Joinha? Muito bem. Então, vamos passar para a questão 2? A questão 2 é outra tirinha que vocês teriam de ler. Então, tem uma palavra em inglês, né? A palavra em inglês é empregada com o mesmo sentido nos dois quadrinhos. Por quê? Então, será que ela é empregada nos dois sentidos? Qual é a palavra em inglês que a gente observa? Ela diz assim, droga, esta fita é em inglês, sem legendas. E no último quadrinho, é isso? Não, no segundo quadrinho diz assim, não me dou bem com inglês sem legendas. Nem eu. Será que as duas, elas têm o mesmo objetivo? A palavra inglês é empregada com o mesmo sentido? Não, né? Elas são sentidos diferentes. No segundo quadrinho, inglês, ele está se referindo à língua inglesa. Ok? E no terceiro quadrinho, no segundo quadrinho, ele se refere à língua inglesa. No terceiro quadrinho, né, quando tem assim, uma vez eu fui casada com um inglês. Ó. Então, no primeiro e no segundo, eles estão se referindo à língua inglesa. No terceiro, não, está se referindo à naturalidade, ao rapaz, ao homem, ao marido com quem ela foi casada, né? A naturalidade do marido com quem ela foi casada. Muito bem. Que relação a preposição sem estabelece entre os termos inglês e legendas? Olha, a preposição sem, a gente observa que ela indica a ausência. Estou sem paciência, né? Então, estou sem dinheiro, algo muito comum para nós nesses últimos tempos, né? E então a gente vê isso. Estou sem paciência, estou sem dinheiro, né? Então, é a ausência. Ou seja, quando diz não me dou bem com inglês sem legendas. Então, a língua inglesa sem as legendas. A ausência das legendas. Joia? Então, no item C, as moças afirmam que não se dão bem com inglês sem legendas. A que tipo de problema cada uma delas se refere? E aí, hein? Lembra que uma era casada com um inglês? Né? Aí ela diz, ó, uma vez fui casada com um inglês sem legendas. Então, uma se refere à fita de vídeo, né? Fita é um novo, gente, vocês não sabem nem o que é isso. Será que vocês já entraram num museu para ver o que é uma fita cassete que colocava no videocassete? Caramba, quanto tempo! Então, olha só, a gente observa que a primeira ela está se referindo a um homem estrangeiro. Aliás, a segunda, a primeira, ela se refere à fita, né? À língua inglesa, ao idioma que ela não domina, né? O cara, a segunda, achou meio complicado, né? Então, tanto que ela diz no passado, né? Fui casada, não deu certo, separou. Esse inglês não tinha legendas, não sabia do que ele gostava e do que ela não... Ou não, né? Do que gostava ou não gostava. Certo? Então, uma piadinha legal aí. Antes de casar, seja com português, seja com inglês, seja com brasileiro, seja com quem for, acione as legendas, tá? Então, vamos lá. Terceira questão. Leia os provérbios abaixo e complete com a preposição adequada.
Vamos lá, vamos ver se você lembra de alguma preposição. Discussão nasce a luz. Então, olha, dá a ideia de origem, né? Nasceu de onde? Tá? Então, da discussão nasce a luz. E essa discussão não é briga, não, tá? É você sentar e você conversar para ver, tentar solucionar o problema. Porque se houver briga, é outro problema que tem que resolver antes de resolver o problema maior, né? Algodão velho não se faz pano bom. De algodão velho, né? Ou do algodão velho não se faz pano bom. Vamos lá, item C. Anota aí, hein, as preposições. Grão, grão, a galinha enche o papo. É um ditado popular conhecidíssimo. De grão em grão, ou seja, grão por grão, poderia ser também, né? Da ideia de uma sequência, né? A galinha enche o papo. Ri melhor quem ri. Outro ditado muito conhecido. Por último. Ri melhor quem ri por último. A preposição é por. E aí nós temos a letra E. Fatos, não há argumentos. Então, é uma preposiçãozinha que vocês viram lá, que dá a ideia de oposição. Contra fatos, não há argumentos. Outro ditado bem popular. Na verdade, todos esses foram provérbios populares, né? Os chamados provérbios. Então, ele pede, releia os provérbios da atividade anterior e responda. Como você entende esses provérbios? Ó, da discussão nasce a luz. De algodão velho não se faz pano bom. Então, será, gente, que a gente deve entender esses provérbios, como é que se diz? Ao pé da letra? Não, né? Nós não precisamos entender, não devemos entender esses provérbios ao pé da letra. Na verdade, nós precisamos entender esses provérbios dentro de um determinado contexto. Às vezes a pessoa não consegue alguma coisa que quer naquele momento e ela fica chateando, o outro fica rindo, fica mangando, como se diz aqui. Então ele diz, ó, ri melhor quem ri por último, né? E um ditado muito comum, o fulano está mentindo. Não, eu estou falando a verdade. Não, está mentindo, mas aqui estão as provas. Então, existem fatos. E contra fatos não há argumento. Joia? Então, e assim vai. De grão em grão, a galinha enche o papo. É aquele outro paralelo, né? Melhor pingar do que secar. Eu tenho um pouquinho, de pouco em pouco, eu tenho muito. Tá? Muito bem. Quarta questão. Releia os provérbios da atividade anterior e responda. A gente já respondeu. Que relação de sentido foi estabelecida pelas preposições nos provérbios? Então, na primeira, da discussão, aí na letra B. No primeiro provérbio, a preposição ela acrescenta o sentido de origem, de onde vem, né? Como a gente falou aí. O segundo provérbio, de algodão velho, né? Não se faz nada, não se faz pano bom. Então, a preposição, ela tem o sentido de matéria, né? Também, acho que poderia ser de origem aí, a origem da matéria, né? Tal. De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, no terceiro, a preposição em, como eu falei para vocês, dá essa ideia de sequência, né? Uma sucessão, uma sequência. Ri melhor quem ri por último, o lugar, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, a ordem, né? Eu estou lá no último lugar. Qual é o lugar que eu estou no último lugar? Vou rir melhor, então, do que quem riu, do que quem está lá no primeiro. Então, contra fatos, não há argumentos. Aí falamos já, a ideia da preposição é de oposição. Cite 2 provérbios que tenham preposição e apresente para os colegas a relação de sentido estabelecida por ela. Então, 2 provérbios, como eu falei.
Deixa eu ver se eu lembro de uma que eu falei melhor pingar do que secar, não foi? Mas aí não tem preposição, melhor pingar. Ah, tem! Do que secar, olha só. Essa locução prepositiva, na verdade, eu tenho uma preposição do que vai fazer uma comparação, né? É melhor isso do que aquilo. Então, faz uma comparação de superioridade, certo? Muito bom, mesmo. Melhor pingar do que secar. Vamos lá. Outro provérbio. Com, com ferro se afia outro ferro. Com ferro se afia outro ferro. Então, vamos lá. O que é que nós temos aí? Um instrumento que eu utilizei para afiar o ferro. Tá certo? Joinha? E a preposição que apareceu foi a preposição com. Ficou tranquilo, gente? Isso aí? Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, manda aí a mensagenzinha que a gente responde lá no grupo, tá bom? Pode mandar no e-mail também, tá? A posição dos determinantes e modificadores do substantivo. Vamos ver se dá para a gente corrigir? Aí já está bem avançadinho. Aí a gente vê se a gente dá para corrigir isso aí. Na primeira questão, que também tem a ver com a tirinha, né? Qual foi o engano cometido por Agar? Qual foi? Ele deu uma informação errada, né? Sobre a direção do barco, que o barco deveria ir. Como? Ele diz assim, você disse, vire à esquerda na Groenlândia. Acho que me enganei. Então, esse foi o equívoco dele. Então, qual pode ter sido a sequência desse engano, né? Eles perderam a direção ou estão na direção errada, né? Se eles não tinham ali, eu esperava chegar num lugar, e aí chegaram em outro, então eles agora estão perdidos, né? Sem rumo. No item C, no segundo quadrinho, haveria diferença de sentido se Ed dissesse gordos homens em vez de homens gordos? Explique a sua resposta. Quando ele disse assim, só os homens gordos admitem seus erros. Só os grandes homens, estúpido. É isso que ele diz, né, o nosso amigo aí, o H. Então, vamos lá. Será que existe essa diferença? Sim, existe sim, né? Entre gordos homens e homens gordos. E qual é essa diferença, né? Então, quando eu digo assim, homens grandes, né? Gordos. Aí ele fala grandes homens, estúpido. Há uma diferença, né? Quando eu falo homens grandes, eu estou falando que os homens são altos, são enormes. Mas quando eu falo grandes homens, coloco o adjetivo na primeira posição, eu estou falando não que eles são grandes em altura, eu estou falando que eles têm um caráter, estou falando que eles são pessoas de caráter, de atitudes dignas, né? De atitudes honestas, retas, né? Direitas, é um homem direito, um homem de palavra, o chamado homem de palavra. Então é isso, são homens admiráveis, tá certo? Então vamos lá para a segunda questão. A segunda questão tem esse trecho para ler, e é com base nesse trecho que nós vamos responder as questões a seguir. No segundo parágrafo, aí nós podemos ir direto a ele, sem precisar ler o texto. Por quê? Porque o texto aqui ele funciona como pretexto para a análise linguística, que nesse caso está considerando o uso dos modificadores. Quais são eles? Os adjetivos, não é? Aqueles que geralmente os adjetivos, as locuções adjetivas, e os determinantes. Quem são eles? Os numerais, os artigos definidos e indefinidos, como nós vimos. Tá? Então, letrinha A, no segundo parágrafo do texto, se escrevêssemos a repetição infindável de atos e fatos certos, haveria alteração de sentido?
Porque diz assim, ó, no cotidiano, a repetição infindável de certos atos e fatos, sim, haveria sim. Ó, quando eu digo a repetição infindável de atos e fatos, se nós invertêssemos, né, esse infindável, né, haveria sim, né, no caso de certos atos, fatos, e certos é um pronome indefinido, né? No caso de atos e fatos certos, nós com certeza estaríamos dizendo que aqueles atos eram corretos. Deu para entender? Então vamos ver aqui, ó. Se não deu para entender, vamos ao quadro, né? Observe. O que é que ele quer saber? Certos atos e fatos infindáveis. Certo? Ele diz isso. Vou colocar aqui uma reticência. Então, ele quer saber se você mudar a posição desse aqui e colocar bem aqui, ó. Tá bom? Ora, bem aqui, o que é que ele está dizendo? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um pronome, opa, classificando naquele eixo morfológico, né? Isso aqui é morfologia, tá certo? Então, quando eu classifico nesse eixo morfológico, o que é que eu tenho? Eu tenho pronome indefinido, tá? Agora, se eu coloco ele bem aqui, se eu reescrevo a frase dessa forma, como é que vai ser? Eu tenho, por exemplo, atos, vamos só inverter, né? Atos e fatos, enfim, certos, né? Tá bom? Infindável, tá? Então, se eu coloco aqui, se eu escrevo dessa forma, o que é que eu tenho? Agora, certos, nesse eixo morfológico, ele não vai mais ser pronome indefinido. Aqui ele vai ser um adjetivo. Certo? Esse aqui, ó, é o eixo morfológico. Não vamos entender. Esquecer. Nós estamos falando de classe gramatical. Pronome indefinido, adjetivo. Certo? Vamos para outra questão. No item, ele pediu classificação gramatical, né? Então, classificação gramatical, estou falando de morfologia. No terceiro parágrafo, vamos lá, ó. Depois a gente vai lá. A gente vai ler a primeira pergunta e vai subir para o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, o sentido mudaria se tivesse escrito como se diz, passamos parte boa da vida no automático. Se eu invertesse, né, a situação, no terceiro parágrafo o sentido mudaria se estivesse escrito, ó. Por exemplo, o que é que nós temos aqui? Nem vou enumerar todas as coisas que fazemos sem que registremos nenhum pensamento sequer a respeito delas. Criamos rituais e tiques para desviar a atenção, para não acompanhar nossos atos. Como se diz, passamos boa parte da vida no automático. Aí, o que ele quer fazer? Ele quer que você inverta, ele já te dá, ó, como se diz, passamos parte boa da vida no automático. É a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Vou escrever. Você já tem a oportunidade de pausar. Eu vou escrever. Como é que se diz? Ó, a frase original é essa. Como se diz, dois pontos, passamos boa parte, né?
da vida no automático. Fujamos disso, né, gente? Fujamos disso. Nem escovar os dentes deve ser no automático, porque senão cai pra caramba. Um tantinho. O termo em questão é boa, tá? O termo em questão é boa. Aí a questão lá, o item, ele pede o seguinte. Como se diz, ele inverteu, né? Como se diz, 2 pontos. Passamos parte boa da vida no automático. Certo? Ok? Então, meus amores, é o seguinte, mais uma vez, o termo em destaque aqui é boa. Ele é o que requer a nossa atenção, a inversão desses... e a relação, né? Ó, é parte boa e boa parte. Ó, será que eles vão ter a mesma classificação gramatical? Tá? A pergunta mudaria o sentido? Mais uma vez, mudaria sim o significado. O que nós teríamos? Na primeira parte, na primeira frase, nós teríamos esse boa parte da vida, ela dá a ideia de tempo. Né? Quando eu digo boa parte da vida, nós temos aí uma ideia de tempo. E quando eu tenho parte boa, eu tenho os melhores momentos. Né? Nós temos aí os melhores momentos. Então, aqui, essa expressão boa parte, ela dá a ideia de quê? Ela dá a ideia de tempo. Certo? Ela dá a ideia de tempo. Tá? Então, aqui não. Aqui o que é que nós temos? A parte boa da vida, ela dá a ideia de quê? De um recorte. Né? De um recorte do tempo. Foi o melhor, é uma questão também de momento. Só que isso aqui é um recorte do melhor momento. Isso aqui é o tempo decorrido. Eu posso dizer que é tempo que passou, né? É tempo cronológico, digamos assim. Né? Certo? E a outra não. A outra está falando que são os momentos, são os recortes, são o momento da vida, né? O melhor momento da vida. Tá certo? Então, a gente vê que muda realmente o sentido. Daí ele quer que você reescreva a primeira frase do terceiro parágrafo, né? Colocando o pronome todas após o substantivo coisas. Aí você vai reescrever, certamente você já reescreveu, e ele diz assim, nesse caso, haveria alteração no sentido da frase? Comente. Quando eu digo, vamos lá, vamos ver a primeira frase do terceiro parágrafo, né? Quando eu digo assim, ó, nem vou comentar. O que é que ele quer que você escreva? Pronome todas após o substantivo coisas. Nem vou comentar as coisas todas que fazemos. Ora, vamos copiar aqui. Mais uma vez, de novo. Quando eu digo assim, nem vou comentar as coisas todas que fazemos.
reticências, eu não vou copiar o período todo, porque ele é muito grande, né? Aí, isso é o que a questão diz. E como é que está no parágrafo? Assim, ó. Nem vou comentar todas as coisas que fazemos. Perceberam qual é o ponto em questão aqui, gente? O ponto em questão é essa expressão. Todas as coisas e as coisas... Opa! Aqui de azul. As coisas todas. Esse é o ponto em questão. O que vocês perceberam? Faz diferença? Ah, talvez vocês digam, não, não faz diferença. Mas faz sim, gente. Ó, quando a gente escreve, nesse caso, ele diz que não há nenhuma alteração de sentido, né? Nem vou comentar todas as coisas que fazemos. Nem vou comentar. Ou as coisas todas, né? Que fazemos. E todas as coisas que fazemos. Bem, eu acho que há sim uma alteração. Embora a resposta do livro diga que não tem alteração, se a gente for observar essa inversão, ela minimamente, mesmo que de maneira mínima, ela vai fazer uma mudançazinha de sentido. Por quê? Porque aqui, ó, as coisas todas, eu tenho um determinante antes da palavra coisas que especifica quais são essas coisas, tá certo? As coisas todas, ele aqui, ele vai ser, ele tem a função de agente, as coisas todas, né? Tem a função de agente, aqui não. Aqui ele não tem função de agente. Aqui ele não tem uma função de substantivo, né? Nós observamos que, isso por que eu estou falando? Porque tem várias orações aqui nessa frase. Nessa frase tem várias orações, porque tem mais de um verbo. Vamos parar por aí? Se vocês... eu vou anotar isso, tá? Quando a gente estiver falando já de período composto, ok? Vai ser já lá para o final do ano. Eu vou anotar lá no final do livro, para que nós possamos retomar e ver como tem uma diferença pequena nessa oração, tá? Mas que agora vocês ainda precisam de outros elementos da gramática, outros elementos sintáticos para que vocês possam entender. Muito bem, meus amores, um abraço a todos vocês. Eu fico muito feliz de nós estarmos nos comunicando por aqui. A gente sabe que, infelizmente, estamos aí beirando um ano de lockdown, e que pena que nós ainda continuamos, tivemos de voltar, tivemos de retroceder para como estávamos, porque essa evolução que se diz ter, que as pessoas dizem ter do ser humano, ela só evolui a cada dia o nosso convívio conosco mesmo. Então, que nós possamos nos permitir respeitar-nos, amar-nos e amarmos, para que nós possamos, enfim, conseguir estarmos em um bom convívio social, tá? E, quem sabe, livrar, talvez, muitos hoje que estão em leitos de hospitais, e até amenizar as dores de muitas famílias que já perderam tantos entes queridos para essa Covid-19. Sejamos mais responsáveis, portanto, tá? Para que não sejamos vítima e nem causemos outras vítimas da nossa irresponsabilidade ou da irresponsabilidade dos outros. Um abraço.